Fala aí meu povo, e aí como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos trazer um tema importante, muita gente não gosta, mas é um tema que faz parte do mundo dos investimentos, que são os impostos. Mais especificamente vamos falar sobre imposto de renda quando estamos falando sobre investimentos no exterior. Tanto quando a gente investe diretamente na Bolsa Americana, também vou falar sobre os impostos de quando a gente investe através da Bolsa Brasileira, como através de BDRs e ETFs listados aqui na Bolsa. A gente teve uma mudança importante em janeiro de 2024, quando a gente se refere a investimentos direto na Bolsa Americana. Vou mostrar para vocês então como era até o final do ano passado, até o final de 2023, e quais foram essas mudanças importantes a partir desse ano. Vamos falar sobre imposto de renda sobre dividendos, imposto de renda sobre ganho de capital, ou seja, quando você faz uma venda com lucro, incide imposto sobre esse lucro, imposto de renda sobre BDR, imposto de renda sobre ETFs listados aqui na bolsa. E ao final do vídeo eu vou trazer a minha opinião com base em tudo isso. Qual é o melhor? Investir no exterior através dos ativos listados aqui na nossa bolsa ou investir no exterior diretamente na Bolsa Americana? Antes de mais nada, pessoal, para a gente começar, vamos entender como funcionava essa cobrança dos impostos, o imposto de renda até o final de 2023 e com essa nova alteração para 2024, como ficou as vantagens e as desvantagens. Essa nova tributação se deu graças à nova lei, a Lei 14.754, que foi publicada em dezembro de 2023, alterando essa cobrança de imposto de renda nos investimentos no exterior. Então vamos lá, como era até o final de 2023? Vamos falar primeiro sobre os dividendos das stocks, dos REITs e dos ETFs. Aqui a gente está falando de investimentos diretamente na Bolsa Americana, ou seja, quando a gente abre uma conta em uma corretora que nos dá acesso à Bolsa de Valores americana, como a Avenue, o próprio Banco Inter, a XP também dá essa opção. Então antes de mais nada, pessoal, eu fiz um vídeo recente sobre investimentos no exterior, um guia prático, um guia completo sobre como você investir, no exterior da forma correta, comparativos, falei sobre corretoras, quais são os primeiros passos. Eu vou deixar o vídeo aqui no card e assim que você acabar de assistir esse vídeo importante sobre imposto de renda, você vai assistir esse vídeo também, que é um vídeo muito interessante, um vídeo muito importante para quem quer se expor ao mercado americano. Mas voltando aqui, como era até o final de 2023? Vamos falar primeiro sobre dividendos. Não houve alteração. Então existe um imposto de renda cobrado diretamente na fonte, que é de 30%. Então quando a empresa americana, ou ETF, ou REIT paga o dividendo, paga essa renda passiva, paga essa parte do lucro da empresa, já é descontado automaticamente 30% desse dividendo. Então já pinga ali na sua conta, descontado esses 30%. Isso daqui não houve alteração. Diferentemente da nossa bolsa, que os dividendos são isentos de imposto de renda, lá nos Estados Unidos não existe essa isenção, então já é cobrado 30% direto na fonte. Era assim até o final do ano passado e continua dessa mesma forma, mesmo com a alteração, mesmo com essa nova lei. Como era sobre ganho de capital? Primeiramente, o que é o ganho de capital? É quando você vende um ativo no lucro e você tem um ganho de capital. Por exemplo, você comprou uma ação da Apple por $100 e vendeu por 150. Então você teve um ganho de capital aí de $50. Então esses $50 é o ganho de capital, é o lucro que você teve na operação, na venda. E até ano passado, até o final do ano, era isento até R$35 mil no mês. Acima disso, incidia uma alíquota progressiva de 15 a 22,5%. Então, se você vendesse ali qualquer ativo com lucro até R$35 mil no mês, não tinha imposto. E isso era muito bom, era um ponto muito positivo pra gente. E isso aqui acabou, como eu vou mostrar para vocês na sequência. E até o final do ano passado não existia compensação de prejuízo, não era permitido. O que é a compensação de prejuízo para abater o imposto? Você vende um ativo no prejuízo, ou seja, não teve ganho de capital, você comprou por 100 e vendeu por 50, você teve um prejuízo. Posteriormente, quando você faz uma venda e que tenha ganho de capital, uma venda com lucro, você poderia utilizar esse prejuízo para abater o seu imposto que você ia pagar no ganho de capital. Porém, essa compensação até final do ano passado não era permitido. E o que houve, como ficou a partir desse ano? Dividendos das stocks, REITs, ETFs, como eu falei, continua ali 30% na fonte, isso é referente ao governo americano. Agora, referente a ganho de capital, aquela isenção
de 35 mil reais até 35 mil reais por mês não existe mais. Existe uma alíquota única de 15%. Lembra que eu falei para vocês que quando passava de 35 mil reais, começava uma alíquota progressiva que chegava até 22,5%, agora é uma alíquota única de 15%. Então se você vende ali 100 dólares ou 20 milhões de dólares, vai incidir exatamente os 15% sobre o lucro, sobre o ganho de capital. E o ponto positivo aqui agora é permitida essa compensação de prejuízo. Então você pode abater o seu imposto, o imposto devido, com uma venda, né, que caso você venda com prejuízo. E esse imposto, esse valor a ser recolhido, você vai recolher uma única vez ao ano, né, na declaração de ajuste anual. Então, diferentemente de quando a gente tem que recolher imposto aqui de fundos imobiliários, por exemplo, que a gente tem que emitir a DARF e pagar até o final do mês subsequente, aqui nesse caso não. A gente vai fazer todo esse ajuste na declaração de ajuste anual. Então, é importante que você vá o quê? Anotando, caso você venda com lucro, vá anotando todas essas transações para quando você for fazer essa declaração de ajuste anual, você apurar se você tem imposto a pagar ou não. Às vezes você vai fazer uma compensação com prejuízo também e vai abater ali o seu imposto. Então, fiquem muito atentos, porque a isenção de até 35 mil reais não existe mais, é uma alíquota única de 15%. Então qualquer valor que você vender lá no exterior, em stocks, REITs, ETFs, e tiver esse ganho de capital, tiver lucro, vai incidir os 15%. Alguns pontos importantes que eu tenho que trazer para vocês aqui em relação a isso, é que o imposto sobre ganho de capital é devido mesmo se você não trouxer o valor de volta para o Brasil. Por exemplo, você tem ali ações da Nvidia lá no exterior, você faz a venda, teve um ganho de capital, porém você não trouxe, você não transformou em real e trouxe para o Brasil. Mesmo assim, vai incidir esses 15%. Então isso é uma dúvida frequente, porque às vezes o investidor acha que só vai incidir se você vender o ativo americano, transformar, fazer o câmbio para real e trazer de volta para o Brasil. Não, vendeu, teve lucros, você já está devendo essa porcentagem aqui para o governo brasileiro. Outro ponto importante é que essa alíquota fixa de 15% também vai incidir sobre o que? Sobre a variação cambial. O que é a variação cambial? A variação da moeda, do dólar. Você comprou o dólar por R$5 e aí o dólar foi para 5,50, ou seja, você teve um ganho, você teve uma venda e um ganho de capital sobre a variação da moeda. Então vai incidir também os 15%. Só que a lei prevê que não ocorra a tributação sobre a variação cambial em duas situações. O primeiro caso é o caso de depósitos em conta corrente ou em cartão de débito e crédito no exterior, desde que os depósitos não sejam remunerados. Ou seja, você tem uma conta global, por exemplo, que você usa para viajar, né? Você tem um cartão de crédito para utilizar em uma viagem no exterior. Nesse caso, não vai incidir o imposto, porque você não está com a intenção de ganho de capital. Você não está comprando o dólar para vender ele mais caro depois, e sim para fazer uma viagem, enfim. E o segundo caso é que se essa variação cambial da moeda estrangeira para vendas até 5 mil dólares no ano, então é isento na variação cambial, só na variação cambial, até 5 mil dólares ano. Acima desse valor ocorrerá a tributação normalmente. Então, dito isso, Pedro, agora que existe essa nova alíquota, acabou a isenção de 35 mil reais no ano, continua valendo a pena investir no exterior ou diretamente no exterior, ou é melhor a gente começar a investir indiretamente no exterior através da nossa bolsa, através dos BDRs e ETFs? É isso que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, antes de mais nada, vamos entender como funciona o imposto. Agora que a gente já entendeu como funciona o imposto nos ativos diretamente na Bolsa Americana, vamos entender como funciona o imposto nos BDRs e nos ETFs. Para a gente fazer essa comparação, vou falar também sobre outras vantagens e desvantagens de cada um, e no final eu vou dar esse meu veredito, a minha opinião sobre o que é melhor. Primeiramente, como funciona o imposto de renda sobre o BDR e sobre o ETF? O imposto de renda sobre os dividendos. Primeiramente, ETFs, os ETFs de ativos americanos listados na nossa bolsa, como o IVVB11, que é o mais famoso, ele não paga dividendos. Então, obviamente, não vai ter imposto sobre o seu recebimento de dividendos, porque ele não paga. Como funciona o IVVB11? É um ativo listado aqui na nossa bolsa, uma instituição financeira emite esse ativo, emite esse ETF, e esse ETF vai comprar cotas de outro ETF lá na Bolsa Americana. O IVVB11 vai comprar cotas
alíquotas do IVV. Então o IVV lá fora, ele paga rendimentos, ele paga os dividendos. Então ele vai pagar para o IVVB11, que é um cotista do IVV, porém o IVVB11 não vai distribuir esse dividendo para você. Ele vai reter e reaplicar, ele vai simplesmente reinvestir esses dividendos no próprio fundo. Eu, na minha opinião, considero isso uma desvantagem, porém, mas não é esse ponto. Então o imposto sobre dividendos nos ETFs não tem, porque eles simplesmente não pagam. Agora sobre BDRs, vamos entender. Primeiramente, vamos entender o que é o BDR. O BDR, seguindo a mesma lógica do ETF, uma instituição financeira brasileira emite um título, emite um recibo de uma ação americana. Então, um BDR da Coca-Cola, essa ação, essa instituição brasileira, ela vai lá na Bolsa Americana, compra as ações da Coca-Cola e emite esse recibo que é o BDR. Você vai receber sim os dividendos. Então, quando a Coca-Cola paga os dividendos lá no exterior, o BDR aqui possui, essa instituição brasileira que possui as ações da Coca-Cola, não é você que possui, é essa instituição brasileira, você possui na verdade esse recibo dessa ação. Então a instituição brasileira, ao receber esses dividendos, já recebe descontado os 30% lá na fonte, lá nos Estados Unidos, e essa instituição financeira, ela ainda vai descontar de 3 a 5%, como se fosse uma taxa pelo serviço prestado que ela está fazendo ali para você. Então terão duas taxas aí antes do dividendo chegar para você. Os 30% que já é descontado lá na fonte, e mais os 3 a 5% que é descontado pela instituição custodiante aqui no Brasil. E ainda tem um terceiro ponto, né? Se passar de R$ 1.903,98 esse dividendo mensal, você ainda vai incidir o imposto de renda sobre rendimentos recebidos de fontes no exterior, com alíquotas crescentes de 7,5% a 27,5%. Então, vejam bem, quando você investe em BDR, olha a quantidade de taxas de imposto a mais que você tem. Além dos 30%, que já é descontado lá na fonte, tem os 3 a 5% que ficam com o custodiante, né, sobre esse dividendo. E se esse dividendo no mês chegar a passar de 1.903, vai começar a incidir, né, sobre essa tributação sobre rendimentos recebidos de fontes no exterior. E sobre o ganho de capital, como que funciona? Continua 15%, então passou a ser igual. Antes, no exterior, quando a gente investia direto no exterior, tinha aquela isenção de R$35 mil, mas nos BDRs e ETFs já existiam esse 15% sobre o ganho de capital. Continua a mesma coisa, então em relação a isso se equiparou. Então, conclusão, apesar dessa mudança, dessa alíquota fixa para investimentos no exterior, para ganho de capital, né, continua valendo, em relação ao imposto de renda, continua valendo mais a pena investir diretamente no exterior. Justamente porque, em relação aos dividendos, você paga mais imposto quando você investe em BDR. Em relação ao ganho de capital, se equiparou, passou a ser igual. Existia uma vantagem maior em relação a isso, investindo diretamente no exterior, agora passou a ser igual. Então, sobre imposto de renda, 1-0 para investir diretamente no exterior. Agora, passando para taxas de administração, vamos entender como funcionam essas taxas de administração para a gente entender se vale mais a pena, sobre a ótica de taxas de administração, investir direto ou investir indiretamente. ETFs e BDRs listados no Brasil, né, o IVVB11, né, que é o exemplo clássico, ele possui aí duas taxas de administração. Primeiro, a taxa de administração da instituição custodiante que emitiu o IVVB11 é de 0, por exemplo, é de 0,23% ao ano. É uma taxa baixa, é uma taxa ok. Porém, continua existindo a taxa do IVV, porque como eu falei para vocês, o IVVB11, ele simplesmente vai comprar cotas do IVV lá fora. Então, o IVV lá fora, ele vai ter a taxa dele, que é de 0,03% ao ano. Então, vai ter a taxa do IVV mais a taxa do IVVB11, e você vai pagar duas taxas de administração. Agora, quando a gente investe diretamente na Bolsa Americana, no IVV, no VO, em ETFs listados diretamente lá na Bolsa Americana, você vai pagar só a taxa do ativo lá no exterior, porque você está investindo diretamente. Então você vai, por exemplo, se você investe diretamente no IVV, você vai pagar só o 0,03% ao ano. Pessoal, pode parecer pouca coisa, mas isso no longo prazo faz diferença, porque a taxa de administração ela é debitada sobre a sua rentabilidade. E isso no longo prazo, durante 10, 20, 30 anos, faz muita diferença. É muito dinheiro na mesa que você vai deixar para trás. Em relação aos BDRs, não tem taxa de administração, porque taxa de administração é sobre fundos de investimento como os ETFs. E estoques
REITs também, obviamente, não existe a taxa de administração. Aí você poderia falar, ah, Pedro, mas a taxa de administração é menor, mas nos BDRs e ETFs listados aqui, não tem o spread cambial, não tem essa taxa. Isso é verdade, pessoal, porém, a gente tem que entender que quando o IVVB11 está comprando o IVV lá fora, ele está fazendo essa conversão, ele está pagando esse spread cambial também nessa transação. Então existe sim esse spread cambial, só que você não vê. E essa taxa que a gente paga, né, essa taxa de spread, essa taxa de câmbio que a gente paga ao transformar real em dólar, quando a gente investe diretamente na Bolsa Americana, através das corretoras, é uma taxa que não tem como fugir, é uma taxa que eu gosto de falar que faz parte. Porém, no longo prazo, se você for comparar o que você vai gastar com essas taxas, com a diferença da taxa de administração, por exemplo, vai continuar valendo a pena você investir diretamente, mesmo pagando esse spread cambial. Então, em relação à taxa de administração, ponto também 2-0 para quem quer investir diretamente no exterior. E para encerrar, para a gente matar essa discussão, né, eu vou trazer mais aqui algumas outras vantagens de investir diretamente no exterior, né? Primeiro, você vai pagar menos imposto de renda, que é o que a gente acabou de ver, e menor taxa de administração. Agora, essas demais vantagens, né, vamos falar sobre proteção contra a alta do dólar, né? Quando você investe diretamente na Bolsa Americana, você está de fato convertendo o seu dinheiro para o dólar. Então, quando acontece algum problema, algum risco, algum problema aqui no Brasil, o que geralmente acontece com o dólar? O dólar dispara. E se seu dinheiro está lá fora, e naturalmente esse valor que você mandou lá para fora, automaticamente vai se valorizar, porque vai estar um valor do dólar estará mais alto do que o valor que você pagou. Então você está se protegendo a um problema, por exemplo, político, econômico que acontece aqui no Brasil e acaba fazendo o dólar disparar, porque você mandou o seu dinheiro lá para fora. Então é uma proteção contra a alta do dólar e, consequentemente, uma proteção contra riscos que acontecem aqui no Brasil. Um país emergente, com insegurança política, com insegurança jurídica. A todo momento a gente tem problemas na economia, problemas na política que afetam o dólar, que afetam a nossa bolsa, trazendo uma insegurança para os nossos investimentos aqui no Brasil. E quando você investe em BDR e VVB11, a gente está investindo no exterior indiretamente. Por quê? Porque o seu dinheiro não sai do Brasil, o seu dinheiro está aqui no Brasil. Então continua com o risco político, continua com o risco que o Brasil tem por si só. Agora, quando você coloca lá fora, você tira esse risco de jogo, porque seu dinheiro está na economia muito mais forte, em uma moeda muito mais forte. Então essa eu acho uma das principais vantagens de se investir diretamente no exterior, porque a gente investe, tira nosso dinheiro do Brasil justamente para trazer essa proteção maior. E quando a gente investe em BDR e ETF, o nosso dinheiro continua aqui no Brasil e não tira esse risco. Outro ponto importantíssimo é que o mercado americano, ele tem uma liquidez muito maior. O que é a liquidez? É o número, é a quantidade, é o valor comercializado, é o valor de transações diárias. E o mercado, a Bolsa Americana, simplesmente é a bolsa mais demandada do mundo. Então tem investidores no mundo todo transacionando a todo momento os ativos listados lá nos Estados Unidos. Isso é muito melhor. Quanto maior for a liquidez dos ativos que você possui, melhor. Agora, se você for comparar a liquidez da ação, da estoque do McDonald's, por exemplo, com o BDR do McDonald's aqui, não tem nem comparação. A liquidez aqui é infinitamente menor. E outro ponto que nem tem comparação é em relação à variedade de ativos. Na Bolsa Americana são listados mais de 8.000 ativos, somando stocks, REITs e ETFs. Agora, se a gente for comparar com os ETFs e BDR, são cerca de 800, não chega a 1.000 ativos listados aqui na nossa bolsa. Então lá você tem a opção de investir em ativos com uma variedade muito maior, uma variedade gigantesca de ETFs, por exemplo, onde aqui no Brasil a gente tem poucas opções. Mais um ponto importante que eu gosto muito no mercado americano em relação ao mercado fracionário. Como que funciona? Aqui no Brasil a gente pode comprar uma única ação, né? A gente pode comprar 1, 2, 3, 100, 1.000 de uma vez. Lá nos Estados Unidos a gente pode comprar menos de uma ação. Então, por exemplo, uma ação do Google custa $200. Você pode comprar meia ação do Google, menos que meia. Isso sim é um mercado fracionário de verdade. Então isso te dá a possibilidade de com valores pequenos, você comprar uma fração de uma boa ação, uma fração de um bom ETFs, diferentemente dos BDRs e os ETFs listados aqui, que você pode, o mínimo que você pode comprar é um. E geralmente esses ativos, eles possuem um valor um pouquinho acima, 100, 200, 300 reais. Então isso te limita um pouco. Então eu gosto muito desse mercado fracionário americano. E o terceiro ponto, para fechar, para matar essa discussão, na minha opinião, é que de fato, quando você investe na Bolsa Americana, nas ações da Tesla, do Google, McDonald's, enfim, da Nike, você de fato
fato está comprando participação nessa grande empresa. Você de fato é sócio daquela empresa. Diferentemente no BDR. No BDR você não é sócio. No BDR você está comprando um recibo dessa ação. Quem é sócio é aquela instituição custodiante que comprou as ações lá no exterior e emitiu esse recibo aqui, emitiu esse BDR. Você tem um recibo e não a ação de fato. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro, né, esse vídeo, essas informações sobre imposto de renda na Bolsa Americana, essa diferença, o que é melhor a gente investir diretamente ou a gente investir indiretamente. Eu, particularmente, como eu mostrei aqui para vocês, continuo preferindo, mesmo com essa mudança, eu continuo investindo diretamente lá no exterior, que existem, na minha opinião, existem inúmeras vantagens em relação a isso. Muito obrigado por ter assistido até aqui e até o próximo vídeo. Valeu!